Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou retomar o que eu falei sobre. Cheguei a falar de 3 tipos de corpo e voltado mais para a mulher, né? Falando especificamente para a mulher. E hoje eu vou falar sobre o corpo retangular. Mas antes de começar falando deste tipo de corpo, eu queria só retomar 2 tipos aqui que está do lado, né? Se a gente for aqui analisar essa figura, esse daqui seria o corpo retangular, mas como eu já falei, de 2 tipos de corpo, que seria esse daqui, que é o triangular, este corpo, e esse daqui é uma ampulheta, pra gente ter, assim, entender melhor a diferença dos tipos de corpo, porque ainda que você tenha dúvida qual o seu tipo de corpo, eu mesma estava tendo dúvida, pedi até para meu esposo analisar meu tipo de corpo, porque é muito bom quando outra pessoa também analisa, né, para confirmar se a gente está analisando corretamente. Se você ainda está com dúvida e ainda assistir esse vídeo e ainda tem dúvida sobre seu tipo corporal, você também pode pedir ajuda para consultoras de imagem, ou então personal stylist também, que ajuda nessa parte de você entender melhor o que é bom para o seu corpo, quais roupas melhor para o seu corpo. Mas eu acho assim que esse vídeo vai assim, quem não entendeu ainda ou ainda teve dúvidas mesmo assistindo os vídeos anteriores, esse vídeo aqui vai fazer com que venham instalar e entenda sobre a diferença do corpo de cada mulher. Então, com esses desenhos, a gente vai ver 3 tipos de figuras corporais juntas, só que com tipos diferentes. 3 tipos diferentes juntos, para a gente poder analisar melhor sobre os tipos corporais e ficar mais claro sobre a diferença de cada corpo. Então, eu vou deixar por último esse que é o que eu vou falar, né, no final deste vídeo. Eu vou colocar aqui, melhor. Então, eu cheguei a falar deste corpo aqui, que é o triangular. Ele destaca por conta das pernas, né, que as pernas vão ser mais volumosas que os outros tipos de corpo, que são 5, né, que eu vou falar de 5. E aqui seria o ampulheta. Tem o volume na perna, só que se a gente compara com o triangular, tem mais perna o triangular. O ampulheta, esse aqui é o ampulheta, ele vai ser proporcional nos ombros e na parte aqui das pernas, tá vendo? Aqui já é o contrário, os ombros são estreitos e a perna já fica maior do que os ombros. E se a gente parar para analisar, o tipo de saia dessas duas é o mesmo estilo, é como se fosse o mesmo tecido, né? Não é balonê, aqui é fino, só que por conta da perna ser grande, o tecido vai conforme a perna. Esse não, pela perna já ser mais estreita, já ser menor, acaba que fica esse efeito. A saia vai ficar com formato menor, aqui já fica com formato maior. E quanto mais ter tecido também na saia, ou então se, por exemplo, usa balonê também, né? Tem um vestido balonê, que vai fazer um efeito muito grande. E o melhor dos vestidos, por exemplo, para este tipo de corpo seria o reto. Nada muito apertado ou muito folgado, sabe? Tem que ser o reto por conta de que vai conforme tem cintura, vai seguir a cintura, só que não vai pegar na perna, vai ficar aqui reto. Vai fazer essa parte, e aí o corpo vai ficar proporcional, não vai ficar aqui estreito, se for muito colado no corpo. Roupa, calça também, a parte da calça, então vai ficar perna muito grande aqui, e aí depois fica fina aqui, e não fica proporcional.
Então, se a pessoa quer deixar o corpo mais proporcional, ou então não ficar mostrando essa parte muito grande, né? Quem tem o corpo triangular, o jeito é disfarçar com calça reta, ou então também tem um tipo de calça que essa parte de baixo aqui, ela fica grande, né? Tem uma... eu me esqueci o nome, mas que vai fazer com que o corpo não vai ficar tão marcado na perna, não vai chamar tanta atenção na parte da perna. E vai fazer com que tudo fique harmônico, que a roupa, conforme vai colocar corretamente, vai ficar harmônico. Eu mesmo acho que esse tipo de saque não é correto para este corpo, o triangular. Mas se a gente parar para pensar, eu cheguei a pintar de preto por conta assim que quando você usa uma cor escura na parte do corpo que você não quer chamar atenção, ele chega a fazer esse efeito, né? Que apesar que a saia tá fazendo volume na perna, por ser a cor preta ajuda muito nisso, vai fazer com que afine um pouco. E eu coloquei cor, né? Uma cor um pouco escura para combinar também com o preto, né? O preto combina com cores escuras. Então, para chamar mais atenção na parte de cima do que na parte de baixo, que como ela tem muita perna, para fazer esse efeito. Agora, se a gente parar para pensar aqui, eu quis também chamar muita atenção por conta do casaco, né, que é vermelho aqui. Eu pintei de vermelho e aqui coloquei claro. Por que eu coloquei claro a cor da saia? Por conta de que, como é harmônico, como é uma ampulheta, né, fica bom em qualquer cor. Eu queria que destacasse e fizesse também esse contraste aqui, ó, pra gente entender. Se eu botasse preto aqui, ela ia acabar ficar com a perna mais fina do que já tá, e aqui já tá harmônico. Então, ela pode, assim, brincar com as cores. Ela pode colocar vários tipos de cores de saias, pode usar qualquer tipo de calça, pode usar a calça apertada também, porque o corpo já é proporcional. Só tem que ter cuidado pra, por exemplo, não abusar de cores muito coloridas, né? Por conta de que usar muitas cores, como eu coloquei aqui, eu não coloquei o preto, na hora que a pessoa vai trabalhar e dependendo do tipo de trabalho, pode passar uma imagem errada. Por exemplo, não acho legal secretária ou essa parte da administração, de negócios, usar cores assim muito alegres. Tem que ter um equilíbrio para não passar uma imagem assim imatura, infantil ou que não é muito sério, por conta de que, por exemplo, esse modelo aqui, ele já é mais alegre, já é mais assim para sair do que um ambiente de trabalho. Até, por exemplo, uma professora que use uma calça ou uma saia desse tamanho também não é legal. Não é algo que vai assim poder usar em qualquer ambiente de trabalho, porque tem que ter cuidado para a saia não subir e não mostrar, né, o que não é para ser mostrado. Então, falei demais sobre esses tipos, dei dicas e também falei, né, comparando dois tipos de corpo. E agora eu vou para o de hoje. Vou colocar desse lado que fica melhor para mim. Então, hoje eu vou falar especificamente sobre o retangular. Vou tomar só um pouco mais de água. Então, o corpo retangular, se a gente parar para pensar, a diferença dos que eu mostrei, que é o triangular aqui e o ampulheta, esse corpo aqui, a diferença desses dois é que ele não vem com cintura, se a gente parar aqui para olhar melhor, para entender melhor esse tipo de corpo. Então,
ele não vai apresentar a cintura. E você pode perceber aqui que a pessoa não está gorda, ela tá, né, normal aqui, não tá nem magra nem gorda. E mesmo assim, mesmo sem barriga, ela não consegue ter curva. Ela não consegue ter cintura aqui nessa parte, né? Então, isso é do corpo, já veio, já nasceu com esse corpo. Mas a pessoa pode tentar fazer com que crie a cintura com cinto, certos tipos de roupa também, né? Tem roupas que fica colada aqui e ela faz um efeito maior aqui na cintura. E mesmo que a pessoa não tenha cintura, acaba criando cintura, acaba com a roupa, né? Tendo cintura. E a gente pode perceber, pernas finas, o tronco vai ser reto, e independente de se fique magra, gorda, não vai ter a cintura, mas pode abusar das calças apertadas por conta de que a perna mesmo já é magra. E na hora das camisas tem que ter cuidado, porque como não tem cintura, já não é legal usar muitas roupas apertadas. E nem muito folgada também, pra não parecer que tá gorda, mesmo que não esteja. Então, o legal é usar roupa reta, mas que não seja apertada, que fique um pouco folgada. Então, aqui não dá pra mostrar muito porque tá com casaco. Mas se a gente olhar aqui direito, essa blusa tá pra fora e ela, eu acho que é aquela de botões, né? Aquela social e pode ser manguinha aqui ou então manga longa, né? E se a gente olhar aqui essa figura, eu vejo assim que é bem melhor a blusa tá pra fora do que está pra dentro. Mesmo que você não está com barriga, mesmo que sua barriga tá reta, você tá indo na academia, por conta de que, ainda assim, como não tem cintura, quando se você tem esse tipo de corpo, quando coloca a blusa pra dentro, vai destacar que não tem cintura, porque não tem. E a blusa, por estar apertada, vai mostrar a figura do seu corpo. Então, não tá criando cintura, pelo contrário, tá mostrando que você tem o corpo reto, né? E é todo reto. Então, fica assim com uma imagem muito pesada, muito forte e não mostra feminilidade, sendo que o que eu estudei e também sobre o que falam, as dicas que dão é para a mulher ser cada vez mais feminina, é para chegar a ter uma imagem mais voltado olhando para a cintura, ou então tentar mostrar um pouco mais melhor do seu tipo de corpo, né? As melhores partes do seu corpo, destacar mais e as que já não são harmônicas, ou então que, por exemplo, se você tem barriga, esconder a barriga. Então, se você não tem cintura, o melhor é não marcar o corpo com a blusa apertada, por conta de que vai ficar com a imagem mais masculina, sabe? Vai passar isso para as pessoas, ou então que é uma pessoa muito forte, muito séria, ou que é difícil de conversar, ou então que, por exemplo, para os homens que acabam olhando muito para o corpo das mulheres, não vai, por exemplo, se você quer ter um relacionamento, se você quer conhecer, né, ou então ter um namorado, por exemplo, se você coloca uma blusa apertada também, vai passar a imagem errada pro homem. E ele vai pensar, ela vai competir comigo por conta de que não tá passando um corpo feminino. E o homem procura, quando solteiro, né? Ele acaba procurando uma mulher feminina. Ele não procura uma mulher que passe uma imagem masculina. E isso por conta de uma roupa, né?
mas faz com que você acaba fechando relacionamentos, ou então acaba pessoas não querendo conhecer você simplesmente por causa de estar passando a imagem errada. E por isso que eu falo assim que tem que pensar nos detalhes, porque às vezes você não tá entendendo por que eu não tô conseguindo falar com as pessoas que eu quero falar, porque eu não tô conseguindo conhecer pessoas que eu quero conhecer, e às vezes é por causa que você tá passando uma imagem errada. Então, essa parte do deste corpo tem que ter esse cuidado por conta disso, que é um corpo que ele já é reto. Então, ele é um pouco assim difícil para criar essa parte do equilíbrio, mas se você quer deixar o corpo reto, então simplesmente colocar calças, pode ser também retas, calça reta também fica legal no corpo, e tem que ter esse cuidado de não estar passando a imagem errada, e ainda mais em local de trabalho, não acho legal blusa apertada, não acho legal. E também eu vejo assim, que local de trabalho, toda roupa tem que passar seriedade. Não tem por onde fugir, sabe? Então, eu vejo que tem que sim tomar esse cuidado com a questão da roupa. Se a pessoa também tem vontade de crescer no trabalho, tem que se preocupar com a roupa. Se você não se importa com a questão de se vestir bem, ou então de tomar cuidado na hora de sair, ou não se importa com o que os outros vão pensar, tudo bem. Mas o problema é quando prejudica no seu trabalho. Então, espero que essas dicas possam ajudar você. Claro que tem muito mais outras dicas. Espero que mostrando esses 3 tipos de corpo possa esclarecer mais sobre isso, sobre a diferença. Cada mulher tem um tipo de corpo diferente e tudo bem, sabe? A gente só tem que saber qual é o nosso corpo. Eu acho que o principal é saber qual é o seu corpo. Eu, por estar falando aqui para vocês, estudei bastante e também fiquei analisando o meu tipo de corpo quando eu já estava assim, desde o começo que quando eu comecei a estudar sobre isso, no meu curso de consultoria de moda, eu pensei assim, que eu, na hora, olhei, me analisei, e aí pensei, nossa, meu corpo deve ser o triangular. Mas depois eu fiquei com dúvida se o meu corpo era o ampulheta, por conta de que confundi um pouco, assim, os dois têm cinturas, mas a questão aqui vai ser, a diferença é a perna e a parte de cima, né? Então, como eu descobri que o meu não era o ampulheta e tive certeza que era o triangular, por conta do busto por conta de que o busto do ampulheta, ele tem que ser grande, e já o do triangular é pequeno. Então, é por isso que diferencia um corpo do outro. E aí, conforme eu li melhor, vi os detalhes, pude perceber qual é o meu corpo. Então, comparando com outra teoria que eu ouvi também falar, que eu acho que tem mais gente querendo saber mais da teoria Kibe do que a teoria que eu estou estudando, que só são 5 tipos de corpo para todas as mulheres. Então, você só tem que analisar 5 tipos e ver qual é o seu. Mas eu olhei assim por alto a teoria do Kibe e eu achei muito complicada. Às vezes eu olho um pouco e não consigo entender. É muito detalhe, são muitos tipos de corpos. E eu vejo assim que, em vez de me ajudar, estava me atrapalhando. Mas tem gente que gosta, tem gente que quer saber por meio dessa teoria, e tudo bem. Se você quer saber, tem várias pessoas, né? Eu vi várias brasileiras falando sobre isso. Às vezes nem fez o curso
de consultoria de imagem, e mesmo assim se interessou tanto por este assunto que acabou se aprofundando e tá falando sobre isso. Mas pra mim, eu vejo que pra mim é mais complicado do que eu cheguei a estudar, e eu dou graças a Deus que no meu curso não falou sobre o quibe. E eu gostei muito mais do que deu no meu curso. E por isso que eu tô aqui passando pra vocês sobre isso. Então, gente, já falei demais neste vídeo. Não somente falei sobre o corpo retangular, como eu descrevi aqui no nome desse vídeo, né, na descrição deste vídeo, mas também retomei mais de forma mais aprofundada e comparando dois tipos de corpo, que é o ampulheta e o triangular. E claro, deu para ver três tipos de corpo junto, que foi o retangular, o triangular e o ampulheta. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. No próximo vídeo eu quero falar sobre o corpo oval. E aí eu termino com 5 tipos de corpo, como eu falei para vocês, que foi o que eu estudei no meu curso de consultoria de moda. Então, espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.